Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Real Podcast. Eu sou Jennifer Montenegro, estou aqui com o João Chobê. Bom, pessoal. E o episódio de hoje é muito especial, porque a pessoa que vai ser entrevistada vocês já conhecem, que é a Vanessa Lima. Vou falar um pouquinho sobre a história da Vanessa aqui. Vanessa Lima, mãe empreendedora há mais de uma década e host do nosso podcast. Vanessa, se apresenta aí novamente pro pessoal. Sim. E fala um pouco da sua história, né? E conta um pouquinho pra gente. Olá, gente. Vocês não me conhecem. Hoje vão me conhecer um pouco mais profundamente. E é difícil, eu tava aqui falando antes da gente começar a gravar, que ficar na berlinda é diferente, né? Quando você tá do lado do entrevistador e não do entrevistado, é bem diferente. Mas aí, antes de eu começar como a Jennifer falou, né? Sou mãe empreendedora aí há mais de uma década. Eu trabalho desde muito nova, eu entendi aquela necessidade, gostava de ganhar meu dinheiro, de poder comprar as minhas coisas, mas eu vou mudar um pouco a didática aqui, tá, gente? Antes da gente entrar nisso, eu vou propor ao João pra gente fazer algo diferente. Olha só. Vamos mudar a didática. Mudando o script. É porque, assim, eu tava aqui conversando com eles antes, e o começo, a gente tem uma pergunta que a gente faz aí no final, que é uma pergunta-chave, que a gente sabe aquela pergunta. O maior perrengue ali, da pessoa. E eu acho que essa pergunta aí, esse maior perrengue, é o que modificou toda a minha vida. E aí vocês vão entender o desenrolar das coisas a partir desse marco aí, que é o maior perrengue, que eu vou começar a contar pra vocês. Então, tá? Vamos lá. Vanessa, qual foi o maior perrengue que você já passou na sua vida? O maior perrengue, a coisa mais marcante da minha vida, não necessariamente tem a ver com negócios, embora eu já tive uma empresa, já quebrei com a minha prima, mas assim, a maior dificuldade que eu tive na minha vida foi em 2009, após o falecimento do meu pai de câncer. Então ali eu tinha 20 e poucos anos, foi algo ali que foi, se eu parar para analisar na minha vida, aquilo ali foi o desenrolar de tudo, de tudo. Na época eu fazia faculdade na UERJ, eu estudava geografia. Meu pai é geógrafo, né? Beijo, pai. Eu estudava geografia e pensava seguir essa carreira aí como professora, dar aula, porque eu gosto muito de falar, vocês percebem, a pessoa gosta de falar um pouco. Mas aí, assim, meu pai faleceu em 2009 e a minha vida virou de pernas pro ar, literalmente, assim. Imagina que eu era muito nova, embora eu já trabalhava ali, sempre trabalhei, estudava de manhã e trabalhava à tarde. Mas aí o falecimento do meu pai tudo desestabilizou, porque eu não sustentava a casa, né? Eu estudava, eu não tinha que manter uma casa, me preocupar em pagar contas, não, eu comprava as minhas coisas, como eu falei pra vocês, que eu sempre gostei de trabalhar e comprar as minhas coisas, o dinheiro era ali pra mim, pra sair, pra aquelas coisas, pro dia a dia, pras coisas minhas pessoais. E aí após o falecimento do meu pai, foi um grande baque, financeiro, emocional, o que eu vou fazer na minha vida e tudo, assim, foi um choque, porque eu conheço meu pai, gente, minha história é muito longa, vamos ter que compactar, esse mesmo pai que falece em 2009, que eu morava com ele até então, eu conheci meu pai, eu tinha 13 anos, porque eu nasci no Rio, mas eu morei muito tempo em Fortaleza. Eu fiz o caminho inverso que normalmente as pessoas fazem, né? Eu nasci no Rio e quando eu era bebê eu fui morar em Fortaleza. Morei muito tempo com a minha mãe, com a minha avó e não conhecia meu pai. Eu conheci meu pai, eu tinha 13 anos. Caramba. Aí, entre idas e vindas, vinha pro Rio, voltava pro Ceará, ficava naquele ida e vinda. E aí eu tava desde 2003 no Rio, tinha voltado pra cá, meu pai faleceu em 2009. Então nós tivemos aquela oportunidade de nos conhecermos mais, de conviver um com o outro. Eu sempre sonhei em conhecer meu pai e o universo, Deus, lá me propiciou que isso fosse possível de acontecer. E aí meu pai falece, eu recebi um dinheiro, pelo trabalho dele, tudo, né? Porque só tinha eu de filha, só morava eu e ele. Recebi ele um valor, uma quantia significativa na época, e eu fiquei assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Eu já tinha a mentalidade de empreendedora. Eu não tinha experiência, mas tinha vontade. E aí eu tinha essa vontade já de pensar, me juntei com a minha prima. Minha prima morava em Ipatinga, eu tenho família em Minas Gerais. E aí pensamos o quê? A gente tem boa vontade, a gente tinha um dinheiro ali. Vamos abrir uma loja de roupas.
Legal. Vamos abrir uma loja de roupa e pensamos o quê? Levar biquínis do Rio de Janeiro. Tinha umas marcas de roupa masculina que a gente levava, tipo de praia. E aí abrimos a loja lá em Ipatinga. Gente, foi o outro perrengue da minha vida esse. Esse é o segundo, tá? O segundo que muda tudo. Só perrengues. Só perrengues, porque a gente tinha ali o dinheiro, tinha boa vontade, mas a gente não tinha preparo e nem experiência, maturidade. Achava que era só você pegar o dinheiro e vamos lá, vamos investir aqui, comprar isso, pegar um contador e comprar os produtos, e aí a gente viu que não é bem assim a situação. Então, assim, é muito mais difícil. Você precisa investir, mas você precisa guardar um dinheiro para os problemas que vão acontecer, porque as coisas não vão ser do jeito que você imagina. Não é assim, abriu a loja hoje, vai vender tudo amanhã, tá? Não é isso. E aí a gente começou muito perfeito demais. A gente investiu, a gente se preocupava com embalagem, se preocupava com tudo, que talvez naquele momento ainda deveria ter começado, que a gente fala muito do mínimo produto viável. Começar pequeno ali, testar. A gente não começou com o teste, a gente foi logo com tudo. E aí gastando muito em embalagem, e a loja toda bonitinha, tudo muito bem arrumado, mas sem saber, era uma loja feita pra gente, provavelmente algo que a gente gostava. Não que o público ali gostava. Não necessariamente era o que tava a necessidade do público e tudo. E ainda mais com um produto muito sazonal, né, de moda praia. Resultado, resumindo a história, ficamos ali como vários empreendedores brasileiros. A gente sabe que no primeiro ano, ou nos primeiros 5 anos, né, fecham. A gente fechou no máximo 1 ano, menos de 1 ano. Caramba. Menos de 1 ano a gente fechou a loja. Fechamos antes de ficar devendo nada a ninguém. Eu acho que isso, a sabedoria ali foi importante. Você aprende muito com os erros. A gente fechou na hora certa, fechamos, pagamos todos os impostos, tudo que tínhamos que fechar ali. E foi um grande aprendizado. Ali eu aprendi muito, muito mesmo sobre quando você vai abrir um negócio, você se preparar. Ali foi uma das coisas cruciais da minha vida, né? A loja quebrou. E aí, voltando para a história do meu pai. E aí eu começo a fechei a loja e tudo, continuei fazendo minha faculdade. Uma coisa errada também, o pessoal fala muito que o olho do dono engorda. Eu tinha a loja com ela, mas ela estava lá na loja e eu morava no Rio. Entendeu? E eu morava aqui. Então eu ia pra Ipatinga, eu comprava as coisas, resolvia. Mas eu ia pra lá de vez em quando. Eu continuei aqui fazendo minha faculdade, mas não estava lá em cima, ajudando, trabalhando. Um erro também. Aprenda isso aí, não. Se abrir um negócio, você tem que estar presente. E aí continuei a faculdade e alguns meses depois eu comecei a ter crise de ansiedade. Né? Crise de ansiedade. Eu ia para a faculdade, pegava o ônibus e eu começava a passar mal, taquicardia. Por que eu quis contar essa história? Eu acho que a gente saiu agora do Setembro Amarelo e vai ser muito importante para vocês entenderem todo o contexto aí do desenrolar de tudo. Ali fazendo a faculdade, descia no meio do caminho, porque eu passava mal. Eu achava que, sei lá, que eu ia infartar, que estava acontecendo alguma coisa. Era muito ruim, era uma sensação assim, nunca tive isso na minha vida. E aí aquilo ia aumentando, uma crise atrás da outra, e aquilo foi me minando na faculdade. Eu acho que eu fui perdendo o gosto de ir para a faculdade, porque toda vez que eu ia para a faculdade, pegar um ônibus, eu passava mal, e não estava muito legal emocionalmente, porque eu acho que eu fiquei muitos anos cuidando do meu pai. Muitos anos ali no tratamento, químio, rádio, aquela coisa toda, e eu acho que depois que passam uns meses, eu acho que tudo vem. Acho que depois de um tempo, assim, 6, 7 meses, é que as coisas caem. Vem o baque de tudo que você teve que aguentar, o tranco ali, todas as situações que você teve que aguentar. E aí veio isso. E eu na faculdade, e eu peguei, e aquilo foi minando. Falei, já tinha fechado a loja, e aí depois tranquei a faculdade também, depois de um tempo, não voltei mais para a faculdade. Fiquei trabalhei em várias coisas. Trabalhei em loja, trabalhei como recepcionista, porque eu sempre gostei de trabalhar, não tenho isso, assim, não tenho medo. Tinha ainda um dinheiro que meu pai tinha deixado para mim, e fui usando, e trabalhando, e fazendo essas coisas, né? Estudando, e outra coisa, estudei no Senac, e fui para outra área. Então, aquilo me tirou completamente da geografia, fui para uma área completamente diferente, de design, de criação de artes, e aí, trabalhava com isso, e engravidei do meu filho. Meu filho vai fazer 10 anos. E através do nascimento do meu filho, do Antônio,
E ali nas crises de pânico, tá, gente? Caramba. Crise de pânico, vai no médico, faz exame de coração, não é coração, faz exame de não sei o que, não é isso aqui, porque hoje a gente fala mais sobre isso, mas em 2009, 2010, 2011, não se falava. Sim. As pessoas não tinham. E primeiro que a internet não era o que é hoje. Eu acho a gente não tinha um smartphone em 2010. Não tinha. Que você entra aqui no WhatsApp. Google. Nada disso. Vou aqui no Google pesquisar os sintomas que eu tô sentindo. Não tinha nada disso. Então eu também entrei numa busca ali, ia muito para médico, fazia muito exame e não dava nada físico, porque não era nada físico. Era algo de fundo psicoemocional. Era aqui, não era nada físico. E aí fui diagnosticado um tempo depois, fazia tratamento, tomava remédio e vivendo a vida normal, na vida trabalhando, fazendo as coisas que a gente faz normal. Mas fui mudando assim minha cabeça, aquilo ali foi me levando a um processo de autorreflexão. Sabe? Por que eu passo por isso? O porquê que eu tenho ansiedade? Por que eu tenho síndrome do pânico? O que o meu corpo quer me falar? O que aconteceu? E aí eu entrei nessa busca ali. Por mais de uma década, me conhecendo, vendo quem eu era, o que eu gostava de fazer. E aí, por que eu falo que isso é muito importante? Que nos leva até hoje, me traz aqui, né? Eu falei pra você, me traz hoje até aqui. E aí, pela necessidade, eu tive que empreender. Mais uma vez, mas eu já gostava, eu tinha meu filho nasceu, e eu pensei, eu não posso trabalhar para ninguém, porque eu preciso educar, eu preciso estar presente, criança fica muito doente, criança aí você tem que, não pode ir para isso, não pode trabalhar, porque você tem que cuidar, então eu não tinha muito essa opção, porque eu não tenho uma família grande, numerosa aqui, eu não tenho, minha família é toda espalhada, como vocês perceberam, Fortaleza, Minas Gerais, São Paulo, então a minha família é muito espalhada, e eu não tinha esse suporte familiar para me ajudar ali com meu filho. Então, o primeiro momento que eu entro de cara novamente no emprego, a primeira vez eu fui pra aventura, eu tinha dinheiro, quero empreender, gosto disso, vamos lá. Na segunda vez que eu entro no empreendedorismo, é aquela coisa pela necessidade. Eu preciso trabalhar, mas tem que ser algo que eu coordene meu tempo, meu horário, minha vida, e que eu consiga conciliar com a maternidade, porque eu não tenho pessoas. Na época também tinha um outro familiar que estava com câncer também, quando meu filho nasceu, que faleceu até, que era meu sogro, que faleceu meu filho tinha 1 ano e meio, depois ele faleceu de câncer. Então já vinha no ambiente, eu não tinha para quem pedir ajuda, cuida do meu filho para eu trabalhar. Embora eu gostasse muito de trabalhar fora, eu sempre gostei muito. Mas aí então eu empreendi pela necessidade ali. Descobri o universo de festas. Festa, de material ali, de você criar artes para festas, kits digitais, ou também fazer depois, fazer papelaria personalizada, porque eu podia trabalhar em casa, eu trabalhava a hora que eu queria, meia-noite, 1 hora da manhã, quando ele dormia, e aí a maternidade me trouxe nesse nicho, a conhecer um nicho que eu não conhecia, juro pra vocês, quando eu fui fazer chá de bebê, aquelas coisas todas, eu comecei a ver, tem gente que trabalha com bolo, tem gente que trabalha com arte, com brindes personalizados, que também era um mercado ainda que estava em crescimento na época. Isso em 2012. Ainda era um mercado que também estava começando a crescer. E ali eu empreender com a cabeça já, eu falei, gente, isso aí dá um negócio, isso dá um business. Eu acho que eu posso entender melhor como que é isso, como que essas pessoas fazem, como é que elas cortam, que fazem as coisas tão bonitinhas. Aí eu descobri máquinas americanas, que você usa software no programa no computador, e você faz tudo por ali. E você trabalha, né? Então trabalhei muitos anos com festa, e depois fui expandindo ali dentro do nicho de festas. Fui trabalhando com decoração de festas também, quando meu filho já estava um pouco maior. E aí fazia decoração de festas, aquela coisa toda. Mas assim, eu tinha um desejo dentro do meu coração diferente. Que eu, assim, eu sabia que eu tinha potencial, eu sabia que eu queria fazer coisas na minha vida diferentes. Eu sabia que eu tinha missão, que eu tenho algo dentro de mim, assim, algum propósito, algumas coisas que eu estou em busca de realizar. E eu já sabia disso, mas eu sabia que ali eu era limitada. Naquele momento, eu não podia fazer o que eu queria. Eu podia estudar, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, mas eu não poderia trabalhar fora, eu não poderia trabalhar para ninguém, porque eu estava ali, eu precisava cuidar do meu filho. Mas fui fazendo o quê? Eu fui me preparando. Sempre gostei de estudar, e aí dentro da papelaria eu aprendi muito, porque eu fazia tudo, eu
vendia pela internet. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, porque empreender você aprende um pouco de tudo, né? Porque você é marketing financeiro, produção, você é um pouco de tudo. Então, ali, aprendi muito nesse período ali de 8 anos, trabalhando no nicho de festas, ou com papelaria, ou com artes para festas. E aprendi muito a vender pela internet. Eu já criava conteúdo, eu já mexia nas redes sociais, quando não era o que é hoje. Sim. Eu já criava ali, já criava arte, já criava conteúdo, já postava, já mandava pelo correio, já vendia em marketplace. Legal. Então, assim, eu aprendi durante esses anos que eu precisava estar ali, eu aprendi muitas habilidades que me servem muito hoje ainda, né? Muitas coisas. Mas aí tinha aquele incômodo do propósito, sabe? Daquela coisa assim, eu tive a minha vida interrompida muitas vezes por circunstâncias que não estavam sobre o meu controle. Eu gosto muito daquela frase que diz que você não é o que acontece com você, né? Você é o que você faz com o que acontece com você. E a minha vida é muito disso. E eu sentia que eu podia mais, que eu queria mais, mas eu tinha que esperar o momento certo. Para poder dar esse passo, porque na vida é isso. As coisas não são do jeito que a gente quer na hora que a gente quer. Existe hora, a gente vai se preparando, a gente vai estudando, a gente vai fazendo, mas a gente entende que a gente naquele momento não é o momento ideal pra gente se arriscar ou se aventurar em uma outra área. Não era mesmo. E eu tive, graças a Deus, o autoconhecimento, os longos sofrimentos de crise de pânico, vai para o hospital, vai para emergência. Porque eu tô resumindo aqui, rapidamente, para vocês, o que eu levei mais de uma década sofrendo. Certeza. Então, assim, né, a gente compacta em minutos coisas que a gente anos passando por isso. Então, assim, o autoconhecimento, as coisas que aconteceram depois do desenrolar do falecimento do meu pai, me levou a essa introspecção. E aí fiquei limitada com a questão do meu filho por um tempo. Mas eu continuei estudando. E aí quando eu vi, ano passado, eu vi o momento. Meu filho vai fazer 10 anos agora em dezembro. E eu já estava ali, eu já sabia, dominava várias habilidades ali do digital, porque eu tive que fazer isso por muito tempo. Não era uma profissão que eu tinha, eu sou profissional disso. Não, mas eu aprendi na prática fazendo, né? Realmente fuçando e mexendo. E aí eu comecei a ver, eu falei, gente, como é que isso vira um negócio? E aí a gente vai desenrolar naquelas perguntas, vocês querem que eu vou contando? Era essa pergunta. Pra eu não entrar nas perguntas, gente. Você veio de um negócio físico ali, 2 negócios físicos, o segundo ali já pegando um pouco digital também, mas tinha uma pegada física, e foi aí virou growth hacker, estrategista digital, enfim, como é que foi por que você quis trilhar esse caminho, como é que foi essa jornada? Sim, daí continuando agora, eu não queria entrar na pergunta. Então, uma das coisas sensacionais que o digital nos proporciona é justamente o fato da gente poder trabalhar, muitas vezes, de qualquer lugar. Sim. Né? E aí são coisas ali que dependem muito da gente. Estudar depende muito da gente. Se preparar, você não precisa fazer uma graduação, muitas vezes. Na maioria das vezes. Você não, até porque se você fosse fazer uma graduação, quando você acabasse a graduação já tinha mudado tudo. Porque o digital muda muito rápido. Então eu não queria fazer uma graduação, eu não queria passar pelo aquele processo de novo, vou retomar a faculdade, ou vou não sei o quê. Não, eu não queria passar por aquele processo de novo. E aí fui pesquisando ali na internet e fui vendo essas habilidades. Eu falei, gente, eu sou boa nisso aqui. Que profissão que tem um nome? Essa competência que eu gosto. E fui vendo ali, tem muitos cursos que a gente faz ali de meses no digital que você recebe, você não precisa ficar muito tempo estudando, né? Você estuda ali, você compacta em poucos meses ali o conteúdo ali às vezes de anos. Então essa facilidade do digital de poder trabalhar de qualquer lugar, de poder usar a questão de tecnologia de tudo, eu gosto muito dessa área. Eu sou uma pessoa, eu sou curiosa por natureza. Eu desde criança eu sou essa pessoa questionadora. Legal. Eu sempre gostei de estudar, não porque alguém porque ia me trazer nada, porque eu tenho curiosidade, eu gosto de aprender. A gente fala muito aqui sobre learnability, sobre reaprender. E quando eu vejo essa profissão do digital, e quando eu vejo a profissão de growth, e eu já me conhecia muito bem, por causa do autoconhecimento e tudo, eu falei, gente, é uma profissão que se comunica muito comigo, porque é algo que você precisa estar
sempre aprendendo coisas novas. Você pode falar de tecnologia, mas você pode falar de outras coisas. Você precisa estar um profissional que tem que estar sempre se reciclando. Sim. É um profissional que tem que estar sempre aprendendo coisas novas, mas ao mesmo tempo ele aprende muita coisa teórica, mas ele é um profissional que ele tem que colocar isso em prática. E aí eu falei, gente, isso aqui é o que eu gosto. Achei algo assim algo que vai juntar toda essa loucura que tem aqui nessa cabeça. Porque existe realmente Gente, eu vou de Sêneca pra tecnologia em 2 minutos. Mas é de mim. Eu acho que é uma característica minha. É um diferencial meu. Legal. Ter essa loucura do Sêneca para a tecnologia. E aí, na profissão do Growth, eu descobri essa profissão que eu poderia trabalhar de onde eu quisesse e que você pode potencializar muito ali. O digital dá esse poder da gente conseguir atingir, ficar lá, você está lá 24 horas trabalhando e cria conteúdo. E aí foi isso, eu acho que me levou o digital a essas possibilidades, realmente. Boa. Legal. E para quem tá assistindo a gente, nunca ouviu falar, explica pra galera o que é Growth e por que isso é importante, né, dentro do universo aí das empresas, por que elas devem focar, né, no Growth, enfim, explica aí pra galera o que é Growth. Vamos lá. Gente, eu tô na Berlim, vocês estão vendo que eu tô super nervosa. É muito estranho ficar nesse jogo. O jogo virou. O jogo virou total, vocês me aliviam aí, hein? Então, vamos lá. A gente fala muito aqui do meio do digital e tudo. E profissão de Growth, né? Growth é crescimento em inglês. Acabou de ter uma conferência aí em São Paulo, onde o Sean Ellis estava lá, que é o cara que cunhou esse termo, Growth Hacking, né? Growth Hacker, no caso, e tem um livro do Growth Hacking. Então, ele cunha esse termo em 2010 porque ele viu que existia ali, nos Estados Unidos, lá na Califórnia, empresas que dentro dessas empresas, elas tinham profissionais multidisciplinares, que viam ali as empresas, né, as startups, né, que são empresas que usam tecnologia também e que precisam pensar em crescimento. Um crescimento mais ali rápido, porque usam dinheiro muitas vezes de investimentos, né, de investidores. Então não tem muito tempo às vezes para perder, o dinheiro ficar gastando, tem que pensar em crescer. E tem que crescer isso exponencialmente rápido. Sim. E ele viu que essas empresas tinham profissionais ali multidisciplinares dentro delas. Legal. Ele viu que era o diferenciamento no crescimento de algumas empresas, era o fato de ter profissionais que viam o negócio como um todo, não separados por partes, né? A gente vê muito negócio assim, eu sou do marketing, eu sou do não sei o quê, tudo segmentado, e muitas vezes não se correlacionam. Sim. E não veem o negócio realmente como uma coisa inteira, né? Uma empresa, ela pode ser segmentada, mas ela é um todo. Ela precisa que as coisas se encaixem para poder ela funcionar. E ele viu ali que essas empresas que tinham profissionais ali, que tinham várias habilidades, eles podem ser assim, eles dominam o marketing, o produto, a questão de vendas, tudo. Eles dominam a marca, às vezes até branding também. Eles sabem um pouco daquelas coisas, até para eles delegarem para outros os profissionais, né? Ou às vezes tem equipes multidisciplinares, onde você tem alguém do marketing, alguém ali do branding, alguém de produto, ou pode ser um profissional que domine essas habilidades, ou com empresas maiores, ter vários profissionais, cada um ali dominando uma habilidade, mas que eles conversam entre si. Então, eles analisam o negócio como um todo para ver aonde que tem ali alavancas de crescimento. Aonde que a gente precisa ali potencializar, onde que dá para a gente crescer dentro do negócio. Não só na questão do marketing. Eu gosto muito, às vezes eu evito até falar marketing, porque parece que você só cresce se você investir em marketing. E muitas vezes não é o marketing. Às vezes você tem uma aquisição boa ali, mas às vezes você não está prestando um bom serviço, você não está fidelizando aquele cliente, o seu pós-venda não é bom, o seu produto não está com preço alinhado, o branding do seu negócio não está se comunicando certamente com o público. Então, dentro de um negócio, tem N fatores que podem afetar o crescimento de um negócio. Então, assim, toda empresa, a gente até falou num episódio para trás que se você não está crescendo, né, tem uma depreciação, acho que de 20%, né? Do conhecimento, sim. Por ano, né? Então, em 5 anos, você tem defasado absurdo. Então, se você não está pensando em crescimento, você está morrendo lentamente. Porque não é porque você tem um negócio que está vendendo,
eu tô vendendo, tá fluindo. Mas às vezes ele está no mesmo patamar, ele não está crescendo. Ele está ali, tá vendendo, tá acontecendo, mas não sabe até quando. Se tiver um problema nesse meio termo, e aí? Entendeu? Sim. Porque você não pensa como que você pode estar trabalhando o seu negócio para ele crescer. Olhar o negócio de uma forma sempre a potencializar as formas de você crescer, de você trabalhar melhor, de você vender por um preço mais acertado, de você se manter no mercado, né? Competitivo, porque hoje a gente tem muitas opções. Muitas opções, tem muita gente no mercado. E eu mudei meu perfil recentemente, o pessoal, né? Porque eu tenho, gente, 3 negócios para gerir, tá? Tenho aqui o podcast, eu tenho a minha empresa e tenho agora o meu perfil pessoal que eu entrei na parte de falar de branding. Legal. Por quê? Eu acho que a gente está num momento aí onde existe muita competitividade, o acesso é fácil, muito mais fácil do que o que era. Mas, ao mesmo tempo, você não criar um significado na cabeça das pessoas. Você pega grandes empresas como a Amazon, a Apple, elas estão aí há muito tempo e provavelmente elas estarão aí por mais tempo, porque são empresas que se preocupam em olhar para o crescimento ali para dentro delas, mas que elas têm um branding forte. Elas têm uma marca fortalecida. Então, assim, eu estou entendendo que a gente vai vir num cenário aí onde você fortalecer a sua marca, pensar em crescimento dentro do negócio, é óbvio, aonde você pode crescer, que alavancas você pode usar ali para você estar sempre melhorando o que você faz, mas fortalecer a sua marca. Então, eu acho assim, fortalecer o seu branding vai ser algo muito definitivo para as empresas aí no futuro. Justamente para se manterem. Não adianta você ter uma empresa que surge hoje que ela some daqui a 2 anos. Todo mundo, ninguém abre uma empresa. Eu não abri uma empresa lá para vender roupa e tudo. A minha intenção não era que eu quebrasse ela em 1 ano. Não, eu fiz um trabalho bonitinho, eu queria realmente ali, comecei, tinha logo, tinha tudo registrado, tudo bonitinho. Mas naquele momento, eu tinha 20 e poucos anos, eu não tinha um preparo emocional, de negócios, eu não tinha nada disso naquele momento. E aí, falhei, mas ninguém quer que uma marca, né, construir nada que vai falir amanhã. Você quer algo que dure. E a maioria dessa guruzada de internet só foca no produto aqui rapidinho, ninguém pensa em branding, tá todo mundo desaparecendo. A gente já vê aí várias pessoas que bombavam até no início da pandemia mesmo, que já desapareceram. Muita gente que vendia infoproduto aí antigamente também já morreu pelo caminho. Não sustenta. Mas assim, quando a gente fala de growth e tal, é muito natural para uma empresa, por exemplo, de tecnologia. É mais fácil você explicar isso para ela. Agora, quando você fala com uma empresa mais tradicional, provavelmente tem muito mais resistência em você vender um tipo de serviço para ela, né? Como que você tenta contornar isso quando pega um cliente mais tradicionalzão ali? Sim, que até isso que a gente está falando, né, da questão do growth, é algo muito usado, era muito usado, né, em empresas de tecnologia, né, startups, empresas que usam tecnologia. Então, assim, eu tiro esse ano, no começo do ano, eu tenho um sócio de São Paulo, eu já tinha começado um pouco essa ideia, ele entra ali quase que no início, mas eu entendi, eu vi ali, eu falei assim, gente, se uma empresa grande que tem tudo, tem muito mais capital para investir, tem muito mais preparo, profissionais excelentes, ela está preocupada em crescimento, ela está preocupada em olhar para o negócio, como é que uma empresa pequena também tem que estar preparada, pensando nisso. A gente viu a pandemia, quantos negócios quebraram durante a pandemia? Por não entender como é que o seu negócio se associa com a tecnologia ou com o digital. E aí eu falo assim, não, eu vou fazer uma transição. Vou pegar ali algo que é muito mais difícil para você, eu vou falar nisso daqui a pouco, mas eu entendi assim, vamos pegar uma metodologia que é usada nessas empresas de tecnologia e vamos trazer isso para negócios normais, tradicionais. A gente começou pelo nicho de gastronomia. Hoje a gente mudou, a gente está fazendo um processo de expandir um pouco, a gente se organizou, estamos nos organizando internamente ali dentro da empresa, para poder, até pelo meio que a gente está frequentando, surge ali muito potencial ali, de clientes no próprio meio que a gente frequenta, mas que não são do nicho da gastronomia. Então a gente está nesse processo ali, de mudança, de estruturação, para migrar para mais nichos. Mas é muito difícil realmente. Porque você já pega um nicho, por exemplo, restaurante. É resistente pra caramba. Muito resistente. Porque as pessoas ali têm
tem um restaurante muitas vezes há 10 anos, há 15 anos, e estava funcionando super bem. Aí veio a pandemia e mostrou que não era bem assim. Por quê? Porque muitos negócios ali, você tem um negócio que está físico em algum lugar, mas que hoje em dia você não pode esperar o cliente vir até você. Aí vou abrir aqui, vou ficar aqui e os clientes vão vir. Não necessariamente, provavelmente vai vir um outro que mora ali perto, mas a pessoa não vai comer no seu restaurante todo dia. Sim. Entendeu? Então você precisa ter uma presença no digital, você precisa captar, às vezes, o cliente que mora na outra rua, o cliente que mora a 2 quadras. E você precisa ver o seu negócio, como que você consegue vender mais, vender melhor. O que eu posso ter de produto na pandemia? As pessoas não podiam ir comer, sair da casa delas para ir comer no restaurante. Mas você podia, se você tivesse preparado, você podia preparar ali sua refeição, você podia usar um aplicativo de entrega e você podia ou vender pela internet, ou você ter, sei lá, sua rede social, você poderia, N formas de você estar vendendo ali seu produto, podia ter um motoboy fixo seu também, isso aí é, aliás, nem podia tanto, porque não, se bem que entrega, as pessoas entregaram bem, mas, então você podia fazer com que esse produto chegasse até o cliente, mas muitas empresas não estavam preparadas para isso, né? E aí foram as que primeiro foram levadas pela onda. Não estavam preparados no digital, não entendia como é que tem muitas ferramentas baratas. Às vezes as pessoas pensam que usar tecnologia dentro do negócio é muito caro, eu não vou investir no negócio. Não, tem ferramenta até gratuita. Você criar uma rede social, você criar uma página na internet, você pode criar de forma gratuita. Você pode ter o Google Meu Negócio, você pode anunciar alguns negócios de forma também ali gratuita. É claro que você tem que procurar pessoas que possam te auxiliar, porque realmente é muito complexo e muda muito. Mas aí a gente pensou no nicho da gastronomia, porque comida todo mundo come, um nicho que nunca vai sumir, é um nicho que não sabia muitas vezes, não sabe ainda usar muito bem a questão das redes sociais, a tecnologia, ferramentas, e foi um nicho que foi muito afetado pela pandemia. Então a gente resolveu nichar e começar por esse nicho por causa disso, assim. A gente viu ali muitos estabelecimentos que não sabem usar, não sabem nem usar um WhatsApp para vender muitas vezes. Então a gente viu ali uma oportunidade, a gente ficou observando e pensamos em começar nesse nicho de gastronomia por isso. Mas como o João falou, é difícil. Você vai falar para as pessoas, gente, se você chegar falando o que é Growth Hacker, as pessoas já vão te olhar, tipo, o que é Growth Hacker? Aí você tem que falar, não, eu sou um estrategista digital, ou eu trabalho com crescimento de negócio, de empresa, porque realmente é um termo muito novo, é um termo que tem aí 12 anos, que sai de um ramo muito específico de negócios e que agora está saindo mais, indo para outros negócios, para outros tipos de empresas e estão surgindo profissionais, várias empresas. Hoje em dia, quando eu comecei a estudar isso, você tinha pouco material e você tinha poucas empresas oferecendo cursos de Growth. Hoje não. Hoje você tem várias empresas fazendo curso de Growth. Grandes players do mercado, que a gente já falou inclusive deles, como o G4, vários, hoje lançando curso de Growth. E você tem gente fazendo curso de métricas para você poder trabalhar com essa questão de dados. Porque uma coisa que eu acabei não falando é que, assim, a gente usa totalmente dados. Não quando você vai pensar em crescimento, não é achismo. Você tem que se basear em alguma informação, nem que seja uma planilha do Excel. Uma planilha do Excel, uma pesquisa que você passa entre a gente precisa ter como ver, ler, né? Tem que ter dados. E hoje é muito mais fácil de ter dados dentro do negócio. Quem tem um restaurante tem um sistema ali. Para ele poder trabalhar, onde ele lança o produto, lança tudo ali. Então, isso ali já é um lugar que dá para você tirar dados. Há uma planilha do Excel que o dono tenha do negócio. É um lugar para você tirar dados. Então, assim, tem ali como você hoje metrificar muito bem da onde vem esses clientes, quantas vezes o cliente vem no meu estabelecimento. Tem como você saber N informações sobre o seu cliente, sobre o que ele consome, sobre tudo. Então, assim, fica muito mais fácil dentro do negócio você entender aonde não tá legal. Tem como você, chegando esses dados, chegar nisso. Mas é muito ao mesmo ponto, é difícil você falar para uma pessoa que teve um negócio tradicional, falar para ele sobre essas coisas de tecnologia, de dados.
a pessoa está acostumada com o mecanismo ali. Então tem uma resistência. Você precisa explicar. E é muito complexo explicar porque demanda várias coisas. É complicado. E demanda entender um pouco, às vezes, de digital, de tecnologia, de dados. Então você tem que ir explicando para a pessoa muito com calma, falando, dando exemplos de negócios que já estão ali no digital, e você vai quebrando essa objeção. Por isso que eu gosto muito de conversar, como eu lido com um nicho ainda muito tradicional, de conversar com a pessoa, ter contatos presenciais. Né? De você marcar uma reunião, de você conseguir conversar presencialmente, para poder explicar, porque eu preciso entender. Ainda mais, assim, que growth é alguém que mexe muito dentro do negócio da pessoa. Então, precisa ter autorização, precisa ter consentimento de quem toma ali as decisões dentro de um negócio. Né? Então é isso aí. Então vamos desenvolvendo aí. Você falou, Vanessa, que você fez, enfim, ficou um período aí estudando, né? E você participou de um curso com o Grupo Primo, não foi? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Sim, eu já fiz dentro do Grupo Primo, eu já fiz alguns cursos lá com eles. Eu gosto muito do grupo. Eu acho que são os players, assim, excelentes do mercado. Eles estão, quando você fala de digital, de podcast, de lançamento de infoprodutos, tudo. Os caras estão ali na frente, assim. Eles têm ali os melhores profissionais do mercado, os melhores cases do mercado. Então, foi algo, assim, muito, muito diferente. Isso que eu falo, às vezes a gente está em casa... Mas a gente está com o mundo inteiro aqui na mão, gente. Você, hoje em dia, você estuda pelo computador, você consegue... Eu gosto muito da questão do evento presencial, então eu vou até essa semana, vou estar lá no grupo, vou estar lá em São Paulo também com eles. Eu gosto muito da questão do presencial também. Mas é muito legal você poder estudar pela internet, você poder ter ali essa opção de estudar a hora que você quiser. Você quer estudar 1h da manhã, você estuda 1h da manhã. Você não fica limitado, né? Para quem não tem tempo disponível e não poderia estudar tudo que eu tenho estudado nos últimos anos se eu tivesse que estar fisicamente em um lugar. Não teria condições. Primeiro porque a gente teve 2 anos de pandemia. Onde eu fiz muito curso, gente, de infoproduto. Já gastei muito dinheiro com infoproduto. Imagina. Porque assim, a gente estava em casa e aí eu acho que esses 2 anos do infoprodutos que os caras não venderam tanto, bombaram lançamentos assim milionários. Por isso, porque você estava ali, e eu acho que muitas pessoas aproveitaram esse tempo para se aperfeiçoar. Acho que por isso muita gente fez curso, estudou, muita coisa online ali, né? Por ter essa facilidade de você poder estar em casa e você poder estudar 1h da manhã, tá gravado. Eu fiz alguns também. Fora o Grupo Primo e a associação que a gente faz parte também comercial, você participa de algum mastermind, alguma outra mentoria com outros profissionais ou não? Não, eu acabo indo em vários eventos, né? Mas são eventos que não são muitas vezes fixos, né? É um evento que acontece uma vez por ano, ou um evento assim, não é nada pontual, né? Que um grupo que você entre e fique ali. Não, eu brinco que eu falo assim, gente, eu não consigo mais entrar em network. Não dá, muita coisa pra fazer. Então é isso, hoje eu frequento, a gente tem um grupo lá do Grupo Primo, que a gente se fala, a gente troca experiências, se ajuda ali. E tem a associação comercial de grande grupo só. E tem os grupos que a gente cria com algumas pessoas, que você tem afinidade, ou que você vai conhecendo, e você tem projetos ali tocando, né? Mas de grupo assim só. E aqui o Clube do Empreendedor, que eu nem consigo estar muito presente aqui. E Boa. Vanessa, você contou pra gente aí sua história, mãe empreendedora, conta pra gente e dá uma dica também como que é conciliar isso tudo, né? Porque eu imagino que seja bem complicado. Ai, gente, eu queria falar, antes de vir pra gravar, né? Eu tava pensando todas as coisas que a gente precisa pontuar. Não, eu tenho que seguir por essa linha de raciocínio. Chega aqui, a gente fica nervoso e perde tudo, assim, já foi. Já perdeu todo o raciocínio. Mas, assim, como mãe e empreendedora, a gente acaba tendo sempre aquela sensação de que a gente está deixando a desejar em alguns critérios. Eu tenho pessoas que me ajudam hoje, como meu filho.
já vai fazer 10 anos, já é muito mais fácil, porque a criança já toma banho sozinha, já almoça sozinha. Então, assim, você já se deixar ali brincando, jogando videogame, alguma coisa já fica, não demanda aquela de ficar o tempo inteiro olhando e cuidando. Por isso, da espera do tempo ali. Eu tinha anseios, era algo assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Era uma das coisas que eu falo do autoconhecimento, me viu. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com pessoas, eu gosto... Então, para mim, trabalhar seria... O meu negócio já funcionava, ele já estava validado. Até hoje, eu já terminei tem um tempo. Até hoje ainda tem pessoas que me procuram, porque tem gente que faz festa, né? Ainda, de vez em quando eu ainda recebo mensagens. Vamos voltar aí, volta com o negócio. Não. Eu poderia ter escolhido esse caminho mais fácil de ficar ali onde eu já fazia, eu já dominava aquilo muito bem, já estava ali, já, entendeu? Mas eu queria mais, eu podia mais, eu sentia e eu devia contribuir com mais, sabe? Assim, eu fiquei restrita ali por um tempo porque era necessário. Às vezes as coisas não vão ser na hora que a gente quer que elas sejam. Eu aprendi isso passando por várias coisas, não vai ser no momento, mas eu queria mais coisas, eu quero mais coisas. Eu sei o que tem aqui dentro. Eu planto todos os dias, as escolhas que eu faço são baseadas estrategicamente. Uma coisinha por dia. Você vai fazendo um pouquinho por dia, você escolhe para o caminho tal, ao invés de ir para o caminho Y. Justamente pelo propósito, pelas coisas que você quer conquistar. E que todo mundo pode. Eu fiquei muito tempo ali. A mente é muito poderosa. Eu já falei isso aqui em vários episódios daqui. A mente da gente coordena tudo. Pro bem e pro mal. Se você quer chegar em qualquer lugar, tudo é possível. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Se conecta com as pessoas certas. Mas voltando ali que a gente está falando de delegar tudo isso, não é fácil. São escolhas. Só eu digo assim, não é fácil mesmo. Você sair da sua zona de conforto é muito difícil. E a gente sabe, aí a gente viaja, a gente gasta dinheiro. Você vai fazer um curso, é dinheiro que você investe. Então não é fácil. Vocês também fazem esses movimentos. Sim. A gente sabe, às vezes a gente deixa de comprar tal coisa porque a gente quer investir em uma outra coisa. Que aqui hoje não vai nos dar resultado. Mas lá na frente vai dar resultado. Então, às vezes eu olho pro meu filho e falo, filho, as coisas que eu faço é por mim, é claro, porque a gente tem que buscar a nossa realização pessoal e profissional. Tem que buscar. Você não pode, uma vez eu vi isso, você não pode dizer, eu tô fazendo por você. Não bota a culpa em outra pessoa. Faz as coisas por você, mas que vai refletir na vida de quem está à sua volta. Então, assim, eu faço as coisas que eu faço porque me dão prazer, me fazem bem, eu me sinto realizada, eu me sinto feliz fazendo isso. E, consequentemente, é um trabalho para gerar, é claro, todo mundo precisa de dinheiro, não dá pra gente viver assim, vou viver, não dá, a gente precisa sim, a gente quer oferecer uma vida boa para nossa família, para o meu filho, eu tenho filho. Então, assim, você quer proporcionar uma vida, porque a gente sabe, eu tive a oportunidade de viver em ambientes diferentes na minha vida. Eu, do primeiro ano até a 8ª série, eu mudei de escola 6 vezes. Nossa. 6 vezes. Até uma vez eu contei isso no Instagram. Por esse fato de você mora com a avó, mora com a mãe, mora não sei o quê, aí fica um ano com fulano. Então, isso me prejudicou. Ajudou em alguns pontos, porque acaba que você vê a vida de uma outra forma, porque você tem outras experiências, mas prejudica muito. Então eu faço por ele, eu falo muito isso pra ele, é algo e por mim, principalmente por mim, porque eu sei que eu posso chegar onde eu quero chegar, e eu sei que a gente tem aqui no podcast, que a gente sabe que a gente tem um tempo reduzido para falar das coisas, não dá. Estou falando, quem vê a foto não vê o filme. Aqui eu vou compactar em alguns minutos coisas que eu levei, sei lá, uma vida inteira vivendo, passando. Sim. Mas é isso aí. Mas eu sei que eu tô no caminho certo, porque eu faria, que eu falo assim, o que eu faço hoje, eu faria se dinheiro não fosse um empecilho, não fosse algo que a gente precisa, eu faria totalmente isso aqui pro resto da vida. Quando eu até queria agradecer publicamente a João Choubet, que a gente se conhece na associação, por esse podcast poder estar acontecendo.
Isso aí, show de bola. Agradecer a você também, que Obrigada. pegou esse barco da gente, que a gente sabe que a gente tem que são coisas que a gente, não é uma coisa que vai dar pra gente, as pessoas pensam que a gente ganha dinheiro com o podcast, gente. Eu falei, gente, a gente não tem dinheiro não, a gente gasta dinheiro, é um investimento. Mas a gente sabe que tem um propósito, a gente sabe que faz parte, primeiro que a gente gosta, a gente tá aqui porque a gente gosta, e a gente sabe que é algo maior do que a gente. A gente sabe que você falar de negócio, você trazer pessoas aqui, dar voz para as pessoas, para contar as histórias dela, ajuda quem tá em casa. Sim, porque as pessoas que vê a nossa vida na rede social, alguma coisa, não sabe, acha que a nossa vida é uma... Ai, que linda, tudo. A gente é só, né? Que é só a gente passeia, vamos para restaurante, viaja para São Paulo e vai não sei para onde, mas a gente sabe que não é bem assim. Ali é um pequeno recorte, o digital, ele é um pequeno recorte que a gente faz ali do nosso dia a dia. Né? Que a gente quer ali, de acordo com o que a gente quer comunicar para as pessoas, ou com o que a gente cria nas redes sociais de conteúdo. Então ali é um pequeno recorte. Show de bola. A vida é muito mais do que isso. Muito bom. Mas fica essa sensação, Jennifer. Vou te falar, às vezes às vezes dá aquela sensação, será que eu tô falhando em alguma coisa, sabe? Mas eu tô num momento assim, eu tô num dos meus melhores momentos. De vida. Show de bola. Equilíbrio, sabe? Assim, entre mente, cuidado do corpo, eu tô num momento ali muito bom, assim, equilibradamente, os setores. Mas é claro que você tem que coordenar, e ali é uma loucura, mas a gente vai coordenando ali. Muito Perfeito, bom. Show de bola. Bom, a gente tá se encaminhando aqui pro finalzinho. Como a gente... Pois é, passou rápido também. Como a gente já fez a pergunta aí do perrengue, vou deixar aberto aqui pra você passar aí alguma mensagem pro pessoal, pra quem quer começar a empreender agora, por exemplo, tá perdido, enfim, tá com esse sonho aí, mas não sabe por onde começar. O que você deixaria de recado aí pro pessoal? Ah, sim. Vamos lá. Olha, provavelmente eu não falei as coisas que eu queria falar, porque eu me perdi um pouco aqui, mas faz parte, a vida é assim mesmo. E uma coisa que eu queria deixar, um recado que eu quero deixar muito importante, é de você, primeiro, o autoconhecimento. Eu falei que o perrengue lá, a situação com meu pai, foi a mais marcante, porque me traz até aqui. O sofrimento, as adversidades, os problemas emocionais que eu tive que lidar ao longo ali dos anos, me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Se hoje eu sou essa pessoa que está aqui nesse podcast com vocês, foi por causa de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi. Ali me levou para caminhos. Eu tinha uma ideia de que eu ia para o caminho, que eu ia dar aula, e aí a vida mostrou, cara, é outra coisa completamente. Você vai para outro caminho, completamente oposto. E aí, empreender, aprender, passar ali as dificuldades. Eu resumi rapidamente, teve muito mais coisa, mas a gente precisa resumir aqui. Então, assim, as habilidades, as coisas que eu aprendi por causa de um desvio lá atrás no caminho, me trazem até aqui. Então, assim, acreditar em você, primeiro, saber o que você quer. Eu acho assim, às vezes as pessoas banalizam muito o autoconhecimento, ler livro de autoajuda. A gente já li muitos livros de autoajuda. E são sensacionais, porque é o que te dá força muitas vezes. Você está precisando de uma palavra, de ver que alguém também passa por algo semelhante que você passa. Se alguém escreveu aquele livro com todas aquelas coisas, é porque existem muitas pessoas que pensam nas mesmas coisas, passam pelos problemas semelhantes ao seu. Então, assim, o autoconhecimento é essencial para a gente poder saber onde que a gente quer chegar na vida. Eu acho assim, a maioria das pessoas... Infelizmente, se você perguntar assim, o que você quer da sua vida? Você é bom no quê? Quais as suas habilidades? Quais os seus defeitos? Quais coisas que você precisa desenvolver em você? A maioria das pessoas não sabe. Porque não olha para dentro. Não tem essa questão de refletir ali. Aonde eu quero chegar? O que eu faço de bom? Né? O que eu quero construir na vida? O sofrimento me fez ter que olhar para isso. Porque doía tanto e era tão incômodo que eu tinha que olhar, eu tinha que falar, gente, por que eu passo por isso? E eu tive que aprender ali na dor a olhar para dentro de mim e fazer todas essas perguntas que todo mundo deveria ter que fazer sem sofrimento. Naturalmente, olhar, gente, quem eu sou? Onde eu quero chegar? O que eu quero na minha vida? Que coisas... Então, assim, descubra o quanto antes no que você é bom. No que você é bom e no que você não é bom. Desenvolva o que você precisa desenvolver, as habilidades que você precisa desenvolver. Tenha uma vida onde você tenha significado.
A gente fala muito de propósito, né? Mas você tem vários propósitos na vida. Mas faça coisas com objetivo, com estratégia. Eu venho do digital, então, assim, você ter estratégia no que você faz é fundamental para você sofrer menos no caminho, cair menos. Se você tiver com uma estratégia traçada, é claro que vai ter desvios no caminho, mas você sabe aonde você quer chegar. Então, sabendo onde quer chegar é muito mais fácil. Você vai desviar, mas você vai vir assim, caminha lá. Então é isso. Acredite, saiba o que você quer para sua vida, se desenvolva. Hoje em dia não tem mais desculpa, eu acho, que de falar, eu não tenho tempo. Eu tinha tempo ali, gente, usava ali, até hoje ainda uso. Às vezes eu vou dormir 2 e pouco da manhã. Porque eu preciso estudar, eu preciso ler. Eu escolhi uma profissão onde muda muito. Toda hora é uma nova coisa, é uma nova tecnologia, é uma nova ferramenta que você pode estar usando ali. Então, é uma profissão que precisa se renovar. Ainda bem que eu gosto muito disso. Então, não é um sacrifício para mim. Mas se desenvolva. Se desenvolva. Tem conteúdo de graça, você não precisa nem ter dinheiro para fazer isso. De graça na internet, no YouTube, acompanhando pessoas. Esteja com pessoas que tenham as mesmas vontades que você, que tem em busca de movimento ali, e acredito que você é capaz. Bota aqui na sua cabeça, o que te limita é a sua mente. Saiba onde quer chegar e coloca todo dia na sua cabeça, se prepara e fala, eu vou chegar lá, eu sei o que eu quero, eu tenho capacidade, eu posso. E é isso, erra o mais rápido possível, aprende com o erro e vamos de novo, empreender é isso. E tudo, até nos erros, nas falhas, a gente aprende muito. Então, nada na vida é desperdiçado. Nada na vida tudo na vida é aprendizado. Você sempre vai aprender com os erros. Infelizmente, a gente aprende mais com os erros. A gente sofre mais, deveria aprender mais com os erros. Mas é isso. Eu quero agradecer aqui a audiência de vocês. No futuro a gente vai gravar um outro que eu vou estar mais tranquila e tudo. Com certeza. Mas foi ótimo. Obrigada, Vanessa. Obrigada, galera que está assistindo a gente aqui. Aqui embaixo tem o Instagram da Vanessa. Sim, nossos patrocinadores tem todas as informações, todos os links. E ficar na Berlinda é super difícil, tá? É muito mais fácil falar do outro. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.